Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o pastor Matusalém, especialista, e hoje eu estarei falando sobre as locomotivas de Deus. Exatamente, hoje eu estarei falando sobre os automóveis que Deus usa para viajar entre os planetas. Exatamente, Deus geralmente usa alguns meios de transporte para se locomover, para transitar entre as galáxias. Portanto, meu amigo, pegue o papel e a caneta e chegue bem pertinho para aprender detalhes que a maioria dos pregadores ainda não sabem. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like, curtir os meus vídeos e ativar o sininho para receber novas notificações. Já pegou o papel e a caneta? Já se aproximou? Por favor, se assente e vamos agora aprender bastante detalhes sobre as locomotivas de Deus. Então, meu amigo, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro aqui que Deus é uma divindade. Deus é uma divindade poderosa. E este Deus divino usam vários meios de transportes para poder transitar, para poder viajar, para poder se locomover entre os planetas de todas as galáxias. Algumas pesquisas mais recentes descobriram que existem mais de 200 milhões de galáxias, e cada galáxia com mais de 200 milhões de planetas. Então, meu amigo, são muitos planetas, e a maioria desses planetas são habitados, tá bom? Como a Bíblia fala em Efésios capítulo 6, versículo 12, de principado, potestades, príncipe das trevas desses séculos e hortes espirituais da maldade nos lugares, nos planetas celestiais, tá bom? Então aí nos planetas celestiais existem muitas personalidades que os brasileiros chamam de ETs, não é verdade? E etc, e etc. Na verdade, esses planetas são habitados por anjos do bem e anjos do mal. Este Deus, pessoal, ele pode usar vários performes. Ou seja, Deus, quando viaja de planeta para planeta, ele toma a forma das pessoas que vivem naquele planeta. E aí, pessoal, vai surgir a primeira pergunta. E a primeira pergunta poderia ser a seguinte: Deus é espírito, não é verdade? Então Deus realmente não precisa se locomover porque ele é espírito e está em qualquer lugar. Meu amigo, a Bíblia diz que Deus é uma personalidade. Deus é uma personalidade. E Deus é uma personalidade sem fisionomia. Porque se Deus vir para o planeta Terra, Deus usa a fisionomia humana. Se Deus for para o planeta dos querubins, que é chamado planeta Vênus, Deus usa a fisionomia de querubim. Se Deus for para o planeta dos serafins, Deus vai usar a fisionomia corporal de serafim. Por exemplo, Deus queria se manifestar para os humanos. Então, Deus veio na pessoa de Jesus, humano, para habitar entre nós por 33 anos. Entendeu? Então, Deus tem esta forma de poder aparecer ou de se manifestar para suas criações. Então, assim, Deus precisa viajar, porque o Espírito Santo de Deus é onipresente, mas Deus é uma personalidade, entendeu? Então, Deus precisa viajar para estar em cada um dos planetas que ele queira estar presente. Então, Deus tem essa capacidade de se manifestar no meio da sua criação de várias maneiras, de várias formas. Isto é bíblico. É claro, meu amigo, que você não vai sair pregando esses detalhes na igreja.
Porque esses detalhes são detalhes burocráticos, sistemáticos. Mas assim, pessoal, Deus, geralmente na Bíblia, Deus gosta de viajar no trono móvel. Então, o carro preferido de Deus é o trono móvel. O trono móvel é uma carruagem, é um trono em cima de uma carruagem. E esta carruagem, ou o trono móvel, é puxado pelos querubins. Então, segundo a história midrashiana, existem 7 querubins e cada querubim tem 4 rostos e várias asas. E esses querubins são amarrados na carroça, na charrete. E dentro da charrete tem o trono móvel, onde Deus se assenta. E esses querubins vão voando entre as galáxias até o planeta digitado no GPS de Deus, entendeu? Então, pessoal, através do trono móvel, puxado pelos querubins, Deus pode transitar entre as galáxias, entre os planetas, para fazer visitas, tá bom? Para poder visitar as suas criaturas. Por exemplo, lá no Jardim do Éden, Deus vinha para conversar com Adão e Eva. Então, quando Deus vinha do céu, lá de Zafon, porque Deus mora em Zafon, no 7º, tá bom? Deus mora em Zafon, é o nome da cidade de Deus, Zafon. E Deus desce de Zafon para o planeta Terra. E aí Deus vem no trono móvel. E aí você vai perguntar, pastor Matusalém, qual é a velocidade do trono móvel? Então, baseado em Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 1 traz a ideia de que o trono móvel viaja à velocidade do relâmpago. É muito veloz, claro, né? Porque o relâmpago aparece no ocidente e se mostra no oriente. É rápido. Então, assim, esses querubins puxam o trono móvel em uma velocidade terrível, acima da velocidade do relâmpago, como descreve Ezequiel capítulo 1 e outros livros da Bíblia, tá bom? Então Deus prefere geralmente viajar no trono móvel. Quando Deus viaja, o Espírito Santo já está lá, tá bom? Porque o Espírito Santo é onipresente. O Espírito Santo é onipresente. Deus vai para o planeta, mas o Espírito Santo já está lá. E essa questão de trindade, ou divindade, ou triunidade, ou trinicistas, é muito burocrática. Mas realmente a Bíblia vai provando que Deus mora nos céus, o Espírito Santo mora em todos os planetas, e Jesus atualmente mora dentro da Nova Jerusalém, porque Jesus foi preparar lugar para nós. Esses detalhes, pessoal, são muito legais. Então, a primeira locomotiva especial de Deus é o trono móvel, puxado por querubins, e viaja à velocidade do relâmpago, tá bom? A segunda forma de Deus viajar entre os planetas está registrado em Salmos 18. Salmos 18 explica que quando Deus tem pressa, quando Deus tem muita pressa, muita pressa, então Deus não vai na carruagem. Deus pega um querubim, coloca a sela, monta no querubim, e aí Deus desce nas asas do vento. Viajou nas asas do vento, montado em um querubim. Entendeu? Então assim, quando Deus está de boa, Deus vai no trono móvel, à velocidade do relâmpago. Quando Deus está mais com pressa, quando Deus está mais apressado, aí Deus tira o trono móvel e monta no querubim. Salmo 18, tá bom? Anota aí, pessoal. Tem que anotar. Tem que anotar, porque eu falei que primeiro é o trono móvel, Ezequiel capítulo 1. Depois eu falei dos querubins, que Deus monta na sela do querubim e voa. Então, tá em Salmo 18, tá bom? E agora, pessoal, eu vou falar aqui sobre o terceiro modo de Deus viajar
entre os planetas. Então, pessoal, outra forma que Deus gosta de viajar é pela transladação. Deus some em um planeta e aparece em outro. Isso aqui chama transladação. Quando Deus é transladado em um lugar e aparece em outro lugar. Geralmente, Deus não gosta de usar esse meio de transporte, da transladação, tá bom? Mas aqui na Terra, vários personagens usaram a transladação. Elias, né? Elias sumia em um lugar e aparecia em outro. Isso é bíblico. Elias sumia em um lugar e aparecia em outro. Felipe, lá no Novo Testamento, Felipe, ele sumia em um lugar e aparecia em outro. Então, essa forma de transladação é um dom que Deus entrega para as pessoas, de sumir em uma cidade e aparecer em outra. Por exemplo, eu posso sumir da cidade de Goiânia e aparecer na cidade de São Paulo, em um piscar de olhos, entendeu? Isso aqui chama transladação, entendeu? Então Deus não gosta de ser transladado, Deus gosta de andar, Deus gosta de viajar por outros meios de transporte. Então, pessoal, a quarta locomotiva está no Salmo de número 24. Salmos de número 24. Fala, abri, ó portas, e deixa passar o Rei da Glória. Entendeu? Então tem os portais, chamados portais eternos. Por que são chamados de portais eternos? Porque Deus pode entrar em um portal e voltar no passado, e Deus pode entrar no portal e ir para o futuro. Entendeu? Por exemplo, nós estamos vivendo aquilo que Deus já vivenciou. Então, o que nós estamos vivendo hoje já foi tudo anotado. Deus entrou no portal, já foi lá no Apocalipse. Deus entrou no portal, já foi lá no juízo final. Deus entrou no portal, já foi lá no reino milenar. Então Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Deus sabe o que vai acontecer amanhã, porque tem os portais. Salmos 24. Anota, pelo amor de Deus. Anota, porque esses detalhes, meu amigo, são detalhes que você não encontra basicamente em canto nenhum. Você não encontra esses detalhes basicamente em canto nenhum. Por isso que eu falo, anote, anote, anote. E outro detalhe, ó quantas páginas eu tenho em minhas mãos. São várias páginas, tá bom? Aqui eu tenho mais algumas páginas sobre as locomotivas de Deus. Não dá para falar tudo sobre as locomotivas. A quinta locomotiva de Deus, a quinta forma de Deus viajar, Deus dobra o céu, uma ponta do céu, e dobra a outra, e entra em um lugar, sai no outro. Entendeu? É chamado de buraco de minhoca. A ciência chama de buraco de minhoca. Entendeu? Mas em Isaías e também em Apocalipse, fala de dobra dos céus. Deus dobra os céus. E aí Deus entra em um lugar, sai no outro. Nas dobras dos céus. Isso é muito legal. E Deus usou muito esse meio de se locomover, esse meio de transporte. Em toda a Bíblia você vai ver Deus falando que vai dobrar os céus. Em Isaías fala sobre as dobras dos céus. Em Apocalipse, lá no livro de Zacarias e outros livros, fala das dobras, né, dos céus. Porque é o buraco de minhoca na ciência. A ciência chama buraco de minhoca e a Bíblia chama de dobra dos céus, que é a quinta forma de Deus viajar entre os planetas. E aí, pessoal, a sexta forma é a nuvem de glória. Deus, ele viaja na nuvem de glória. Então, quando Deus está com menos pressa, quando Deus está menos apressado, Deus sobe em uma nuvem de glória e viaja. Lá para o povo de Israel, Deus viajou 40 anos na nuvem de glória. Tá bom? A nuvem de glória. Lá em Israel, Deus ficou 40 anos com o povo de Israel na nuvem de glória. Isso que é muito forte, pessoal. 40 anos, né? E essa nuvem de glória, pessoal, é muito poderosa. Em meus livros, eu falo sobre a nuvem de glória. Como é criado a nuvem de glória. Não dá para falar aqui
mas em meus livros eu falo. Como é a nuvem de glória? Como que Deus ficava dentro da nuvem de glória? Então, pessoal, e por que Deus ficava dentro da nuvem? Tudo isso e muito mais em meus livros. A sétima forma de Deus se locomover entre os planetas, pessoal, é chamado de trem-bala. Trem-bala. Essa é uma palavra, pessoal, da história antiga dos judeus, tá bom? É chamado de Merkabah. Anote aí. Merkabah. Merkabah. Coloca aí no papel Merkabah e depois faz uma pesquisa nos livros judaicos ou no Google, tá bom? Entre lá no Google e coloque a locomotiva Merkabah, que é chamado por alguns como o trem-bala. E esse trem-bala é violento, Ele viaja à velocidade da luz do sol, 300 mil quilômetros por segundo. Pessoal, é muito veloz. O trem-bala, Merkabah, tá bom? Isto não está na Bíblia. Esse Merkabah, ou o trem-bala, que viaja à velocidade da luz do sol, pessoal, está no livro antigo dos judeus, tá bom? E você pode encontrar esses detalhes também no livro chamado Cabala, ou Cabalá. É um livro judaico, eu não vou recomendar para você, porque é um livro muito diferenciado, mas foi escrito pelos judeus, tá bom? E nesse livro de Cabala, ou Cabalá, está escrito que Deus viaja à velocidade da luz do sol, 300 mil quilômetros por segundo, em um trem-bala chamado Merkabah. É muito forte esse trem-bala. Então, pessoal, eu deixei aqui para vocês as 7 locomotivas de Deus, ou o nome, né? O nome das 7 locomotivas de Deus. E aí, pessoal, o 8º detalhe que eu posso deixar aqui para vocês, porque tem vários detalhes, né? É o seguinte, às vezes Deus vai de a pé, ou seja, às vezes Deus viaja fazendo academia física. Então você vai encontrar muitas passagens na Bíblia falando que Deus estava passeando ou correndo de planetas a planetas, como, por exemplo, em alguns salmos fala o seguinte, que Deus usa o planeta Terra como um degrau ou como escabelos de seus pés. Porque quando Deus está fazendo academia, exercício físico, Deus sai pulando de planeta a planeta. Tá entendendo? Então ele salta no planeta Terra, salta em Mercúrio, salta em Saturno, e aí lá em Vênus, e aí ele vai pulando de planeta a planeta. São milhões de planetas. E Deus acaba aí fazendo o exercício físico. Todo mundo merece o exercício físico, tá bom? Todo mundo merece. E Deus é um exemplo para nós. Você já leu aquele salmo, acho que 46, e outros salmos da Bíblia, que fala que Deus entra no meio do mar e sai no meio do vulcão? Deus, ele pula no meio do mar, entra pelas placas tectônicas e sai no meio do vulcão, e o vulcão entra em erupção e as lavas começam a descer, como está acontecendo agora 2021, né? Onde um vulcão entrou em erupção, né? E uma ilha está sendo isolada, né? Então, assim, alguns judeus dizem que nesse momento ali foi que Deus pulou no meio do mar e saiu no meio do vulcão. Ele dividiu as placas tectônicas. As placas tectônicas foi dividido quando Deus passou por debaixo, e aí as lavas que estão aí nos magmas da Terra começam a evaporar, porque as placas tectônicas foram abertas quando Deus passou, e Deus saiu no meio do vulcão e foi embora. Meu amigo, a história fala, entendeu? Porque tem muita gente muito blá blá blá, não é verdade? Tem pessoas que tudo que se coloca aqui no vídeo fala que é heresia, fala que Deus não está no negócio. Então, meu irmão, para de blá 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 e começa a seguir, começa a estudar mais a Bíblia, que você vai ver que existem coisas na Bíblia
que ao homem é ilícito falar, tá bom? O próprio apóstolo Paulo falou, eu ouvi palavras lá em cima nos céus, que ao homem é ilícito falar. Porque se falar para você, se o apóstolo Paulo falar para você, você vai dizer que o apóstolo Paulo é herege. Se o apóstolo Paulo falasse, você ia dizer que o apóstolo Paulo é endemoniado. Então, o apóstolo Paulo, ó, colocou um zip, tá bom? Em sua boca. Não pôde falar, por causa dos incrédulos. Por causa de pessoas, talvez, como muitos que estão me assistindo, que são incrédulos, que não acreditam nas coisas além da Bíblia. Mas além da Bíblia tem muita coisa, viu? Além da Bíblia tem muita coisa. Então, pessoal, Deus faz realmente academia física, né? E aí sai pulando de planetas a planetas. É o 8º ponto, claro. Mas aqui na Terra tem os cavalos de fogo. Elias, por exemplo, viajou para o céu em um redemoinho puxado por cavalos de fogo. Entendeu? Então tem esse meio também de Deus viajar através dos cavalos de fogo. Só que os cavalos de fogo é muito lerdos. Não compete Deus viajar em cavalos. Entendeu? Mas a Bíblia, em Apocalipse 19, fala que Jesus vem do céu, na guerra do Armagedon. Jesus vem montado em cavalo. Você já leu Apocalipse 19? Que lá no céu tem cavalos? Não leu? Então, porque tem gente que acha que lá no céu é só glória, glória, glória. Não. Lá no céu, na Nova Jerusalém, é uma cidade. Tem cavalos, tem animais, tem fazendas. Todo mundo vai ter que comer. Todo mundo vai ter que ir ao banheiro, etc, 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 etc. Tá bom? Todo mundo vai ter que trabalhar na Nova Jerusalém. O próprio Jesus falou, eu vou trabalhar, eu vou preparar lugar para vocês. E se eu for e conseguir, e se eu for e preparar lugar para vocês, eu levarei vós para mim mesmo. Para onde quer que eu esteja, estejais vós também. Então, se Jesus vai levar você para a Nova Jerusalém, você vai calejar a mão. Lá é lugar de trabalhar. Não é só lugar de glória, 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 não. Tá bom? Existem coisas além da Bíblia que ao homem é ilícito falar. E é claro que você vai perguntar, pastor Matusalém, eu quero saber mais sobre as locomotivas, sobre os meios que Deus viaja entre os planetas. Então, meu amigo, adquira os meus materiais. Olha meus materiais aqui, os 3 livros que eu elaborei. O primeiro é o livro do Gênesis, com mais de 700 páginas. Nesse livro aqui, eu falo muito sobre os portais sagrados, tá bom? Sobre os portais, é muito bom esse livro. Aí o segundo livro é o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. E o terceiro livro que eu lancei é o livro ministerial A Olaria de Obreiros. Então, meu amigo, são 3 livros de primeira categoria. Livros com detalhes em hebraico, aramaico, grego, latim, sumeriano, midrashiano. Detalhes provenientes das línguas e da cultura mais antigas do mundo, que a maioria dos pregadores ou estudiosos brasileiros ainda nem pensaram em falar. Estão aqui nesses livros, para você adquirir e conhecer detalhes importantíssimos para o teu elevo espiritual, tá bom? São 3 livros maravilhosos, cada livro com mais de 700 páginas, cada livro com mais de 1000 pérolas em cada um. Então adquira imediatamente. Aqui, no meu lado, eu vou deixar o número do meu telefone, com DDD 62, Goiânia, 629-9408-0257. Adquira esse material na promoção. Liga ou manda uma mensagem de WhatsApp imediatamente para adquirir na promoção. Na promoção. Liga para adquirir na promoção. Agora, se você quiser comprar parcelado os 3 livros, aí você entra lá no Mercado Livre e acesse Matusalém Especialista, lá no Mercado Livre. É só colocar Matusalém Especialista, aí vai aparecer a minha página, a minha plataforma, lá no Mercado Livre. E lá no Mercado Livre, você vai comprar esses 3 livros parcelados. Comigo é na promoção, lá no Mercado Livre é parcelado, tá bom? E lembrando, pessoal, que eu estou agora fazendo o 4º livro. O 4º livro do pastor Matusalém Especialista, que é o livro de ouro. Pessoal, anota aí. Livro de ouro do pregador absoluto.
a Shekinah do conhecimento. Já anotou? Livro de ouro do pregador absoluto, a Shekinah do conhecimento, por Matusalém Especialista. Porque é só detalhes que ninguém nunca pregou, detalhes que a maioria não conhece. Então, adquira todos os 3 materiais. Que Deus abençoe no nome de Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos, que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257.